Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter e semanalmente eu disponho aqui sempre em 10 tópicos o comentário da revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, que é o primeiro trimestre de 2025, nós estaremos estudando esta lição, comentada aí pelo pastor Ezequias Soares, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, o nosso comentarista ele tem feito um comentário sobre os principais pontos da nossa teologia sistemática, que muitas vezes são deturpados por outras doutrinas. E nesta feita, queridos, nós vamos estudar a lição número 4 para 26 de janeiro de 2025, cujo título é Deus é Triuno. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. Muitas pessoas recebem os nossos vídeos que nós mandamos pelo WhatsApp, tudo, mas você vai lá no YouTube e lá você se inscreve, deixa seu like, que é importante, para que o YouTube perceba que o canal é relevante e possa distribuir para outras pessoas, Deixando claro que o like não é para mim, tá, irmãos? A glória é toda do nosso Deus e nós aqui fornecemos um conteúdo singelo, com muito mais boa vontade do que um conteúdo robusto. Eu já falei aqui em vários vídeos que eu não disponho de muito tempo para me dedicar exclusivamente a esse trabalho. Tenho feito o que posso e dado aquilo que tenho. Muito bem, então não se esqueça de também compartilhar com outras pessoas esses vídeos que você recebe e aí no YouTube deixar o seu like. O meu abraço carinhoso aos que nos assistem por outras plataformas, Nosso vídeo é disponibilizado no AD Alagoas, você pode assistir lá também. O áudio é disponibilizado todos os sábados na Rádio Farol FM e também duas plataformas digitais que nos fazem a gentileza de transmitir essa aula, que é a Rádio Web Gênesis e a Rádio Web Capital, todas aqui de Maceió. Muito bem. Então, lição número 4, Deus é triuno. O nosso texto áureo nos diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática nos diz, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, e depois Mateus 28, versículos 19 e 20. Nos diz assim o texto bíblico: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Palavras de Jesus para João Batista. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro. Agora Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, queridos, nós temos aqui já o comentário da nossa lição, com uma introdução e 3 tópicos muito interessantes e a conclusão, que vão tratar desse assunto. Então, nós temos aqui muita informação técnica e eu vou dedicar um tópico somente a essas informações técnicas que é importante nós sabermos. Depois, vamos mostrar a Trindade ao longo da Bíblia, Na realidade, queridos, isso é mais um fornecimento de conteúdo para que você possa defender por que você crê
em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, não é de tanta aplicação prática para o meu dia a dia, mas a prática é a defesa da sua fé, que é a proposta da lição desse trimestre. Então, a gente tem que ter paciência, porque às vezes a lição vem tratando de assuntos, não é, que são de informação técnica, de informação para a nossa apologética, a defesa da nossa fé. Então, eu enumerei 10 tópicos, que sempre faço assim no nosso comentário, e o primeiro tópico aqui eu coloquei considerações iniciais. E eu marquei na lição alguns pontos que é muito importante que a gente tenha como que uma introdução aos nossos tópicos. Então, primeiro é o que está na verdade prática, irmãos. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Então, você vai ver em toda a Bíblia a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, porém, um único Deus em essência. Pastor Walter, explique isso aí. Nenhum teólogo do mundo conseguiu, nem consegue, nem conseguirá explicar o que nós denominamos de mistério da Santíssima Trindade. Então, vão aqui algumas informações. Uma primeira está no nosso plano de aula na introdução, que diz assim: embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura. Existem termos teológicos, irmãos, que nós usamos que não estão na Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra Trindade. São denominações teológicas de um fenômeno que é percebido ao longo de toda a Bíblia, ao longo das narrativas bíblicas, da história e etc. Muito bem, então, esta palavra, apesar de não estar escrita na Bíblia, nós sabemos que há a presença da Trindade, que logo mais vamos estar colocando aqui. Também no item motivação do plano de aula do mestre, diz assim: por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder. 3, porém, 1. O Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Então, foi o que eu falei. Existem coisas que a nossa mente não consegue alcançar. Pastor, como são 3 pessoas distintas e a Bíblia diz que é um único Deus? Aí está o mistério, que aparecem as 3, os 3 são Deus, os 3 são o Senhor, nós vamos comentar daqui a pouco, e é um único Deus, em essência. Muito bem. Outra parte que eu destaquei aqui está no primeiro tópico, do subtópico 1. Eu estou nas considerações iniciais. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, lá na Torá, no Antigo Testamento e tal, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Há pessoas que estão defendendo que o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, um Deus que matava, e o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Mas isso também é heresia. Nós estamos falando do mesmo Deus, numa manifestação progressiva, são tempos diferentes, o nível de conhecimento e de revelação é diferente, então dá a impressão que o Deus do Antigo Testamento era um e que o do Novo é outro, mas não é isso. Também aqui na letra A do tópico 1 e do subtópico 1, diz assim: a mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma que se aplica ao Filho e se aplica ao Espírito Santo. Outra informação: Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus e o Pai é chamado de Deus. Letra B. Cada uma das 3 pessoas é Senhor. Bom, o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, que essa pronúncia se perdeu, não é?
tem lá YHWH, lá do hebraico, né? Significa Iavé, é o mais aproximado, mas o som, a vocalização, né, de como se pronuncia, isso se perdeu ao longo do tempo. Então, mas isso significa Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo de Deus, ambos são também chamados de Senhor. Quanto ao monoteísmo bíblico, a palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Pastor, essa história de Trindade é uma coisa do Novo Testamento? Não, o Antigo Testamento, né, quando pronuncia ali o nome de Deus, já fala de algo plural, né, de algo composto, né? Então, esse termo hebraico, echad, que é traduzido como único, né, indica uma unidade composta. Aqui mostramos que o judaísmo não contradiz o cristianismo e nem o cristianismo contradiz o judaísmo. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Lá no subtópico 1 ainda, subtópico 3, lá a Trindade dos credos, letra B. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Pronto. Era isso que eu queria colocar aqui, irmãos, como informações na nossa consideração inicial. Os nossos tópicos serão bastante objetivos, porque não tem muito o que explicar. Então, o segundo tópico eu coloquei Trindade na criação. Bom, nós falamos de Trindade, dissemos que Trindade não é uma palavra que se encontra na Bíblia. Nós vemos a evidência da Trindade na Bíblia. E vamos para a criação. Eu anotei aqui, deixei marcadinho na Bíblia, para poder nós lermos com vocês aí. Então, veja bem, o livro do Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2 diz assim, começando o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor, aí falou de Deus Pai, falou do Espírito Santo e Jesus. Aí nós vamos para João, capítulo 1, aquele texto muito conhecido, João, capítulo 1, e os primeiros 3 versículos, que diz assim, no princípio era o verbo logos, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós tratamos de Jesus. Jesus é a palavra encarnada entre nós. Muito bem, então nós vemos na criação, irmãos, já a presença da Trindade. Você pode marcar esses textos, porque caso um unicista, um unitarista queira tratar com você sobre esse assunto, não vou nem falar de discussão, né? Você tem como dar razão da sua fé, porque você crê em um Deus triuno, um Deus trino. Terceiro lugar, Trindade em Babel. Nós vamos ver isso ainda no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 22. Olha só, aqui nós vemos, né, os homens se espalharam, os descendentes, né, descendentes de Noé, se espalharam na terra e todos esses descendentes se congregaram em um lugar e eles queriam fazer uma torre, não é, para que tocasse no céu. Então vamos ver aqui.
3, 22. A partir do versículo 20, né? Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Versículo 22, ainda aqui na criação, irmãos, perdão, aqui ainda não é a parte de Babel. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Aqui foi quando Eva comeu o fruto juntamente com Adão, os seus entendimentos se abriram, eles perceberam que estavam nus, não é? E aqui o Senhor fala, né? Olha, eis que o homem é como um de nós. Deus está falando com quem? O nosso entendimento é com a Trindade, né? Então eles agora são como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então agora nós vamos expulsá-los do jardim, né? O Senhor lançou fora do jardim do Éden para que eles fossem lavrar a terra, tudo mais. E aí, né, entrou o pecado no mundo. Mas vamos mais à frente, onde nós vamos ver a questão que eu comentei agora de Babel, né? Babel. Toda a terra. Então, esse versículo que eu li, irmãos, você vai fundamentar que tópico? O segundo tópico, né? Vamos colocar aí Trindade na criação. Agora, Trindade em Babel. Nós vamos para o capítulo 11 e nós vamos verificar aqui, né, que o versículo 1 diz assim, que toda a terra era de uma mesma língua. Aqui são os descendentes de Noé. E de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali, todos juntos. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aquela população se juntou, vamos construir uma torre, vamos ficar por aqui, para que a gente não se espalhe. Então desceu o Senhor, versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Né? Eia, desçamos e confundamos. Quem? Nós. Né? Então aqui também nós temos aí um reflexo, vamos dizer assim, uma demonstração da Trindade. Nós vimos lá na criação e vimos aqui na Torre de Babel. Também vamos ver, irmãos, e está na nossa leitura bíblica em classe para facilitar, Mateus 3, 16 e 17, nós vemos aqui a Trindade no batismo de Jesus. Jesus já estava em carne entre nós, ele vai até João Batista para ser batizado. E veja como está aqui na leitura. Capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17. Sendo Jesus batizado, ali por João Batista, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Jesus está na água, no Jordão, os céus se abrem, e ele vê o Espírito Santo vindo, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos Jesus dentro d'água no Jordão, o Espírito Santo, quando o céu se abre, ele aparece, e uma voz. Então, 3 pessoas distintas, não é? Numa participação ali no batismo de Jesus. Também aqui é um demonstrativo da Trindade. Por isso nós defendemos essa teologia. Ok? Muito bem. Número 4, aliás, Trindade de Babel. Número 4, Trindade no batismo de Jesus.
E nós vamos ver aqui no número 5, Trindade nas palavras consoladoras de Jesus. Nós não temos, me parece, esse texto aqui na lição. Então eu quero ler com você João 14, acho que já está marcadinho aqui, João 14, 16 e 17. Jesus já está se despedindo dos seus discípulos, está orando pelos seus discípulos e tudo mais. E aí Jesus vai dando aqui na epígrafe do texto, diz continuação das últimas instruções aos discípulos, né? Aliás, o capítulo 16. No 14, Jesus vai dar palavras de consolação, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E lá no capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz assim: E eu quem? Jesus, rogarei ao Pai, outra pessoa, e ele vos dará outro consolador, né? Os estudiosos dizem que a palavra aqui grega é alon, ou alos, né? Alguma coisa assim, do grego, né? Que significa outro igual, outro semelhante. Não é um outro, o outro diferente é hétero, né? E alon significa, então, outro igual. E eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aí Jesus diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Trindade nas palavras consoladoras de Jesus. Jesus diz que vai rogar ao Pai que envie o outro Consolador, né? Eu acho interessante que isso se confunde muito, né? Jesus com o Pai com Jesus, Jesus com o Espírito Santo e tal. Por exemplo, um texto clássico que nós temos, que manifesta Jesus e o Pai, né, como um, está justamente aqui em João 14, 6, né, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai. Não, ao Pai ou ao Filho. Ele não é o Filho, mas ele e o Pai são um. É como o discípulo que perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, né? E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Nós somos um em essência. Nada que você vê em mim, você vai ver diferente no Pai. Nada que você vê no Pai, você vai ver diferente no Espírito Santo, ou vai ver diferente em mim, né? Porque nós somos três pessoas distintas, mas somos um Deus, em essência, em poder e majestade, como nós lemos aqui anteriormente. Muito bem, vamos ver também, irmãos, sexto ponto, Trindade na grande comissão. O que é a grande comissão? Foi a missão que Jesus deu aos seus discípulos de evangelizarem o mundo. Então, Jesus, em Mateus 28, versículo 19 especificamente, ele vai dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós batizamos alguém, nós não batizamos só em nome de Jesus, não batizamos só em nome do Pai, não batizamos só em nome do Espírito Santo, nós batizamos com a fórmula que Jesus ensinou. Então, evangelizem o mundo, preguem a todas as pessoas, a todas as tribos, raça, língua, nação, e batize essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Hoje, a propósito, nós teremos o batismo da quinta região, né? Estou gravando essa lição hoje, né? Que são 18 de janeiro, né? Então, nós vamos estar hoje realizando o batismo da quinta região, né? E nós temos todo o cuidado, né, de fazer profissão de fé dos candidatos, né? Antes da profissão de fé, fazer um trabalho bem feito de discipulado. E hoje nós estaremos lá, pastores estarão batizando, e ele vai ter que dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, conforme prescreve aqui as normas da palavra do Senhor, as normas estabelecidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sexto lugar, Trindade na grande comissão. Vá marcando esses textos na sua Bíblia, que é para você fazer a defesa da sua fé. Trindade na distribuição dos dons. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui que eu já deixei marcadinho. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Vamos ler do comecinho. Diz assim: acerca dos dons espirituais, que são dons do Espírito Santo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos aqui a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e aqui nós podemos dizer a presença da Trindade na distribuição dos dons. Vamos ver também, segundo aos Coríntios 13 e 13, outra coisa interessante, que é a ministração da bênção apostólica. Trindade na bênção apostólica. Paulo, encerrando sua carta, a segunda carta aos Coríntios, ele vai abençoar aquela comunidade. E ele diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então ele não diz assim, que a bênção de Deus seja com todos. Poderia dizer também, não estaria infringindo, não. Mas ele faz essa bênção tríplice, vamos dizer, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É por isso que no encerramento dos nossos cultos, nós também impetramos a bênção apostólica, que é esta bênção aqui que Paulo impetrou, vamos dizer, sobre os coríntios. Então, vemos aqui também, irmãos, na bênção apostólica, em oitavo lugar, a presença da Trindade, o reflexo desta Trindade. Muito bem. No nono tópico, Trindade na unidade da igreja. Vamos ver Efésios capítulo 4, está aqui bem pertinho, versículos 4 a 6. Diz aqui: há um só corpo, está falando da igreja, e um só Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aqui o 7 vai dizer: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, claro que existem muitos outros textos na Bíblia que vão apoiar essa doutrina. Os irmãos sabem que uma doutrina não pode ser fundada ou fundamentada apenas com um versículo. Precisam existir pelo menos aí 3 lugares em diferentes pontos para poder a gente amarrar um ponto doutrinário. Nós temos muito cuidado nas Assembleias de Deus na hora de formular uma doutrina, na hora de construir o nosso credo, para que tenha fundamentação bíblica. Não é pegar um texto isolado e criar uma doutrina, mas nós precisamos verificar em diferentes
lugares. Bom, então, Trindade na unidade da igreja. E, por último, Trindade na obra da salvação. Essa referência está na primeira carta de Pedro, vamos lá, capítulo 1 e o versículo 2. Vamos ler do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Olha aí, irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Toda vez que você encontra esse Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Quando é E minúsculo, significa o Espírito do homem, né? Mas aqui é em santificação do Espírito Santo, né? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Meus queridos, então, nós temos aí esses 10 tópicos. Eu quero, porque ficou faltando uma coisa, falar um pouquinho para os irmãos, e isto eu vou ler aqui no Auxílio Doutrinário. Bom, pastor, como é o nome das seitas que dizem que não há trindade ou que pervertem essa questão da trindade? Vamos lá, no Auxílio Doutrinário da lição de mestre, traz uma síntese que já tem no comentário da lição. Então, tem aqui Auxílio Doutrinário, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. O que diz o unicismo, que é sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina. Eles reconhecem que há uma só pessoa, e essa pessoa vem de um jeito, depois vem de outro, e depois vem de outro. Né? Então, negócio muito complicado. Os irmãos estão entendendo, né? Aqui tem sabelianista, que veio de Sabélio, né? Que é um dos defensores aí, um dos hereges lá dos primeiros séculos. Então, veja bem, unicismo diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas, mas eles reconhecem diferente. Negamos também o unitarismo, pois esta doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras ensinam a divindade do Filho e também do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo. O que é esse triteísmo? Eles dizem que existem 3 deuses separados, né? Pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Todavia, para nós, há um só Deus. Então, eles entendem que o fato dessa tríplice manifestação sejam 3 deuses diferentes, né? Então, Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Sim. O Pai também é Deus. Sim. Então, são 3 deuses? Não. É um Deus que se manifesta de forma distinta em 3 pessoas. Cuidado para não confundir. É igual o irmão que estava dizendo que Jesus era 50% Deus e 50% homem. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Pastor, mas 100% já é a medida total. Sim, mas a matemática de Deus não funciona como a nossa. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Bom, mas na nossa lição, o Pai é Deus, o Pai é Senhor, o Pai é Santo. O Filho é Deus, o Filho é Senhor e o Filho é Santo. O Espírito Santo é Deus, é Senhor e é Santo. 3 pessoas distintas, não é? Que são um Deus único e verdadeiro em essência,
em santidade, em poder, em majestade e em glória. Nunca vai haver incoerência entre eles, nunca vai haver diferença entre eles, né? Porque eles são um único Deus. Que Deus assim abençoe a todos, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e ficam aí os posicionamentos que a nossa lição apresenta para defendermos a questão de que o nosso Deus é um Deus trino ou triuno. Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.